Esse aqui é um motor 6 polo, 690 volts. Como você pode ver, ele é feito diferente. Em vez de ser fio redondo, é fio retangular. As bobinas pré-moldadas, veio de fábrica, né? Esse é um motor VEG andando. Está sendo encaixado as bobinas, colocado parte de sensor em cada bobina. E onde está essas pontas por lá de fora, depois vai ser feito o fechamento de bobina e a saída do cabo das bobinas. A parte quase finalizando a parte de colocação dela, essas bobinas. Essa daqui é a parte antiga do motor, onde está fechado as bobinas e a saída de cabo. Foi retirado, né? E agora vai ser feito o levantamento da ligação do motor para ser efetuado naquela carcaça nova que vocês viram lá, o fechamento. Isso aqui é a bobina do motor, como vocês podem ver. Ela foi fabricada, pré-moldada e isolada de acordo com a classe do motor e a especificação certa dela.